Dostoiévski fez uma pergunta em 1866 e ninguém consegue responder com honestidade até hoje. Você mataria alguém se tivesse certeza absoluta de que você nunca seria pego? Se ninguém soubesse, se não houvessem consequências legais, se a vítima fosse alguém que você consideraria inútil para a sociedade, você faria? Raskolnikov, um estudante pobre e brilhante, respondeu sim. E matou uma velha agiota com um machado. Não por dinheiro, não por raiva, mas para provar uma teoria. Para provar que ele era superior, que estava acima da moralidade comum, que tinha o direito de decidir quem merece viver. E então começou o inferno. Não o inferno da prisão, o inferno da própria mente. Crime e Castigo não é um romance policial, é um mergulho nas profundezas da psicologia humana. Dostoiévski não te mostra o crime e depois te faz descobrir quem foi. Ele te mostra quem é o assassino desde a primeira página e passa o livro inteiro dentro da mente dele, te fazendo sentir cada pensamento, cada justificativa, cada racionalização, cada momento de terror quando ele percebe que não é o super-homem que achava que era, que a culpa não é construção social, que a consciência não pode ser silenciada com lógica e que matar alguém não te liberta, te aprisiona para sempre. Raskolnikov é um estudante brilhante em São Petersburgo. Abandonou os estudos por falta de dinheiro. Vive num quarto minúsculo que mais parece caixão. Está endividado, com fome, desesperado. Mas o que o destrói não é a pobreza, é o orgulho. Porque Raskolnikov se considera especial. Acredita que há dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas ordinárias que devem obedecer às leis e as pessoas extraordinárias que têm o direito de transgredir. Napoleão matou milhões e ninguém o chama de criminoso, chama de gênio. Então por que ele, Raskolnikov, não poderia matar uma velha inútil que explora os pobres? Uma mulher que não contribui nada para a sociedade? Sua morte seria até um bem para o mundo. E o dinheiro que ela acumulou poderia ser usado para salvar vidas. Poderia pagar seus estudos, poderia tirar sua mãe e irmã da miséria. Ele passa semanas planejando, visitando a velha agiota, memorizando o apartamento, testando rotas de fuga, convencendo-se de que é o certo a se fazer, que é racional, que é necessário. E então, numa tarde sufocante de verão, ele pega um machado escondido sob o casaco. Depois sobe as escadas do prédio da velha, toca a campainha do apartamento daquela senhora e, quando ela abre a porta, ele a golpeia na cabeça. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O sangue começa a jorrar por toda a parte. Ela cai e ele continua golpeando, não por necessidade, mas por pânico, porque a realidade do ato é completamente diferente da fantasia. E então aparece Lizaveta, a irmã bondosa e inocente da velha, uma testemunha. E Raskolnikov, em desespero, a mata também. 2 mortes. Uma que ele planejou, outra que aconteceu porque ele perdeu o controle. E aqui está o primeiro choque do livro. Raskolnikov não sente poder, não sente liberdade, não sente que provou algo. Ele sente um terror absoluto. Ele sente nojo de si mesmo, sente febre, delírio, paranoia. Corre para sua casa coberto de sangue, esconde o dinheiro roubado sem o sequer contar e entra num estado de colapso mental que durará o restante do livro, porque descobriu algo que sua teoria não previu, que matar outro ser humano não é ato intelectual, é um trauma existencial. Você pode racionalizar quanto quiser, mas o corpo sabe, a alma sabe, e não há lógica nenhuma que silencia o grito interno que diz: você fez algo irreversível, você destruiu uma vida e se destruiu no processo. Dostoiévski passa centenas de páginas dentro da mente de Raskolnikov e é claustrofóbico. Você sente a febre, a paranoia, o medo constante de que alguém saiba. Cada conversa parece armadilha, cada olhar parece acusação.
Ele vai à delegacia e quase confessa, mesmo que ninguém o suspeite, porque a culpa é algo tão insuportável que parte dele quer ser punido só para acabar com o tormento interno. Mas a outra parte ainda insiste que ele não fez nada de errado, que a velha era parasita, que Napoleão teria feito o mesmo, que ele é extraordinário e os extraordinários não são julgados pelas mesmas regras. E então entra Porfiri Petrovich, o investigador. E Porfiri é genial. Ele não tem provas, não tem testemunhas, mas tem algo melhor: psicologia. Ele sabe que Raskolnikov é o assassino e sabe que Raskolnikov sabe que ele sabe. E começa um jogo de gato e rato, onde Porfiri nunca acusa diretamente, apenas insinua, questiona, provoca. E Raskolnikov, tentando parecer inocente, acaba se revelando, porque o culpado não consegue não reagir, não consegue não se defender, não consegue não tentar provar sua inocência de forma desesperada, e cada reação é mais uma evidência. Porfiri diz algo devastador. O criminoso sempre pensa que está enganando todos, mas está apenas enganando a si mesmo. A verdade sempre vaza, pelos poros, pelos olhos, pelo desespero de tentar parecer normal. Enquanto isso, entra Sônia, uma jovem forçada à prostituição para sustentar a família. E Sônia é o oposto absoluto de Raskolnikov. Ele matou por orgulho. Ela se sacrifica por amor. Ele acredita estar acima da moralidade e dos bons costumes. Ele é humilde e aceita seu sofrimento sem amargura. Ele é movido por ideologia. Ela é movida por fé. E quando Raskolnikov confessa o crime para Sônia, esperando que ela o entenda, ela reage de forma que ele não esperava. Não com compreensão intelectual, mas com compaixão absoluta. Ela não justifica o que ele fez, mas também não o abandona e diz algo que quebra Raskolnikov. Você não matou apenas a velha, você matou a si mesmo. E a única forma de voltar a viver é confessar. Não para escapar da punição legal, mas para se libertar da prisão interna que você mesmo construiu. Há uma cena devastadora, onde Sônia lê para Raskolnikov a história de Lázaro na Bíblia, do Evangelho de João. É a história de um homem que estava morto há 4 dias e Jesus o ressuscitou. E enquanto ela lê com voz trêmula, Raskolnikov percebe: ele é Lázaro. Está morto por dentro, apodrecendo, e só pode ser ressuscitado se aceitar algo que seu orgulho rejeita, que ele não é Napoleão, não é extraordinário. É apenas um homem que cometeu um erro terrível e que precisa de redenção. Mas redenção exige humilhação, exige ajoelhar, exige confessar não apenas para a polícia, mas para si mesmo. Eu estava errado. E para alguém com o orgulho de Raskolnikov, isso é morte do ego. É aniquilação da identidade que ele construiu. Dostoiévski não facilita. Raskolnikov não tem epifania redentora imediata. Ele luta, resiste, tenta até o último momento manter sua teoria de pé. Mas o peso é insustentável. E há um momento onde ele vai até uma praça pública, se ajoelha e beija o chão. E diz em voz alta: eu sou um assassino. Não porque a polícia o forçou, mas porque não consegue mais viver com a mentira. E então vai até a delegacia e confessa. Porfiri já sabia, mas precisava que Raskolnikov escolhesse confessar, porque punição imposta não redime. Redenção só vem quando você escolhe enfrentar a verdade. Raskolnikov é condenado a 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E Sônia o segue, não porque ele merece, mas porque amor verdadeiro não é sobre merecer. E nos primeiros anos na prisão, Raskolnikov permanece orgulhoso, isolado, rejeitando até Sônia. Mas os outros prisioneiros, homens simples que cometeram crimes por desespero, odeiam Raskolnikov, porque sentem que ele se considera superior, que o julga. E numa noite quase o matam. E é só quando ele está quebrado, humilhado, reduzido a nada, que algo dentro dele finalmente morre.
o orgulho, a teoria, a ideia de que ele era especial. E pela primeira vez, ele chora e aceita Sônia. E aceita que precisa reconstruir sua alma do zero. O livro termina com o Raskolnikov ainda na prisão. Mas ainda há esperança. Porque ele finalmente entendeu que o extraordinário não é quem transgride a moralidade. O extraordinário é quem escolhe o bem, mesmo quando é difícil. Que força não está em matar, está em amar. Que liberdade não vem de estar acima das regras. Vem de aceitar sua humanidade, com todas as suas limitações, e mesmo assim, escolher fazer o certo. E que redenção é possível, mas exige morte do ego. Exige humildade. Exige aceitar que você não é Deus, e que isso é libertador, não aprisionador. Então, por que crime e castigo importa hoje? Porque a pergunta de Dostoiévski nunca foi respondida. Vivemos numa era de ideologias que justificam violência, de ativistas que acreditam que o fim justifica os meios, de pessoas que se consideram moralmente superiores e, portanto, autorizadas a destruir quem discorda, de cultura do cancelamento, onde você pode arruinar a vida de alguém e se sentir heróico, de polarização, onde o outro lado não é apenas errado, é mau e, portanto, pode ser desumanizado. Raskolnikov achava que matar a velha era ato revolucionário, que estava servindo ao bem maior, e descobriu que estava apenas servindo ao próprio ego disfarçado de ideologia. A teoria do super-homem de Raskolnikov não morreu. Está viva. Em cada pessoa que acredita que suas intenções puras justificam qualquer ação. Em cada um que pensa, eu sou do lado certo da história, então posso fazer o que for necessário. Em cada um que desumaniza o inimigo para não sentir culpa ao destruí-lo. Dostoiévski te avisa, essa mentalidade não te liberta, te aprisiona, porque no fundo você sabe, a consciência sabe, e não há ideologia que silencie o grito interno que diz, você fez algo errado e terá que viver com isso para sempre. Crime e castigo não é sobre moralidade religiosa imposta, é sobre algo mais profundo, sobre a realidade inescapável de que somos seres morais. Que a culpa não é construção social que pode ser desconstruída, é parte da estrutura humana e que você pode tentar racionalizá-la, intelectualizá-la, ideologizá-la, mas ela permanece. E você tem duas escolhas: viver em negação, como Raskolnikov nos primeiros anos, ou aceitar, confessar, se humilhar e encontrar redenção. Não redenção fácil, não perdão barato, mas reconstrução lenta e dolorosa da alma. Dostoiévski sabia do que falava. Ele mesmo foi condenado à morte por atividades revolucionárias, levado ao pelotão de fuzilamento e, no último segundo, indultado. Passou anos em trabalhos forçados na Sibéria e voltou diferente. Voltou entendendo que ideologia que justifica a violência é veneno, que redenção é possível, mas exige quebrantamento. E escreveu Crime e Castigo como aviso, como pergunta, como espelho. Agora, olhe para esse espelho e responda com honestidade. Você mataria alguém se tivesse certeza de que não seria pego? E se sua ideologia dissesse que é correto? E se você acreditasse estar servindo ao bem maior? Porque se a resposta é sim, você não entendeu nada e está mais perto de Raskolnikov do que imagina. E o inferno que ele viveu está esperando por você, não depois da morte. Aqui, agora, dentro da própria mente que tentou justificar o injustificável.